Oi, aqui é o Murilo, e esse é o deck profile do Greninja Turbo, que acabou ganhando o campeonato agora de fevereiro. Antes de entrar na lista, eu queria fazer dois comentários sobre o deck. O primeiro, que é em relação ao arquétipo, ele é um deck do tipo Spread, então ele não coloca dano somente no ativo do oponente. Esse deck tem a capacidade de colocar ou no ativo ou no banco, e isso facilita alguns abates. E segundo, ele é um deck de 6 prêmios, então ele não usa Pokémon EX nem Pokémon GX, o que força o oponente a fazer 6 abates dentro de um jogo para conseguir ganhar. Então, primeiramente a gente traz uma linha de Froakie. Eu uso esse porque ele é o que veio no deck estrutural do Greninja, quando eu comecei a colecionar Pokémon lá em Breakpoint. Hoje eu sei que tem a versão com 70 de HP, que acaba sendo um pouco melhor do que essa, apesar de o Dunk no primeiro turno não ser tão comum assim e a gente ter algum jeito de evitar ele. Mas o Bubble, que é o golpe desse Throw, que a gente não usa muito ele porque geralmente a gente quer guardar a energia na mão para não tomar algum tipo de dano e acabar perdendo essa energia de graça. Depois nós temos a linha de Fograger. Ele é extremamente importante no deck e é uma das primeiras razões do deck ser bom, porque conseguimos colocar mais 3 no banco, isso agiliza muito o jogo. Então, geralmente, em um cenário ideal, seria ter um deles como ativo e puxar os outros 3 do baralho. Então, eu não quero estar com nenhum na minha mão e eu não quero que nenhum deles seja nos prêmios, porque além de reduzir a velocidade do deck, ela não vai ser 100% aproveitada porque eu não retiraria 3 do meu baralho, o que aumenta a probabilidade de eu conseguir comprar uma carta em específico lá na frente. Então, ele é bem legal. Depois a gente tem a linha de Greninja. Aqui muita gente pergunta o porquê desse Greninja em vez do Greninja de XY, que tem a habilidade de descartar uma energia da mão e colocar 3 marcadores de dano, ou então o Greninja do filme do Detetive Pikachu, que na hora que você evolui coloca o dano. Bom, primeiramente porque esse Greninja não tem custo de recuo, então a gente consegue fazer algumas jogadas recuando e botando como ativo, para usar mais vezes a habilidade do Greninja Turbo. E a segunda razão é o que torna o deck realmente viável, que é o primeiro golpe, o Shadow Stitching. Apesar de ele causar 40 de dano, ele consegue anular qualquer habilidade de Pokémon do adversário, tanto na mão, quanto no deck, quanto na pilha de descarte. Até porque o dano desse deck não vem do ataque, e sim das habilidades do Greninja Break, o Greninja Turbo, onde a gente descarta uma carta de energia básica e acaba colocando 6 contadores de dano, ou no ativo ou no banco do oponente à nossa escolha. Existe o golpe Moonlight Slash, ele dá 60 de dano e se eu voltar uma energia para minha mão, acaba dando mais 20, mas geralmente a gente vai querer usar o primeiro golpe justamente por causa de habilidades. Vai parar Shaymin, vai parar Tapu Lele, vai parar Zoroark, que são cartas que aceleram muito o jogo do oponente, além de cartas muito específicas que devem funcionar. Beleza? E embaixo, 3 Greninja Turbo, o quarto não é necessário. Geralmente a gente quer 2 Greninja Turbo em campo. Se em um cenário perfeito tiver 3, melhor ainda, mais 2 já é suficiente para fazer o jogo. Depois a gente usa uma linha de Starly com Starmie, justamente para recuperar as energias do descarte e poder usar mais habilidades. Eu uso 2 Staryu. Tem listas que usam uma só, mas eu prefiro não ficar refém de puxar ela do banco e o oponente pegar um abate em cima dela, não ter outra para fazer, ou uma delas ir para os prêmios. Eu uso 2 para ficar mais tranquilo. Em relação aos supporters, eu uso 4 Green Inspiration. Na minha opinião, é uma carta que traz muita consistência para o deck, porque o Greninja ele demora 4 turnos para você tiver o seu campo montado. Você precisa fazer o Froak, você precisa fazer o Frogager, você precisa do Greninja e depois do Greninja Turbo. A Green, como ela tem a capacidade de buscar 2 cartas de treinador, ela ajuda bastante. O detalhe é que não pode ter Pokémon com habilidade em jogo, então eu não posso fazer nem meu Starmie, nem meu primeiro Break antes disso. Eu uso 4, questão de consistência, a probabilidade de eu comprar ela é bem alta.
Eu não uso, já dando um pequeno spoiler, eu não uso Pokégear nessa lista para conseguir buscar ela do deck, então eu uso 4. Mesmo correndo o risco de no late game eu perder o efeito dela por ter habilidade em campo, mas ainda assim ela serviria para descartar e puxar a energia do descarte com a Starmie. Depois eu uso 4 Ns, porque Greninja é um deck que joga muito atrás. Eu preciso de 4 turnos para montar ele. Então, geralmente, o oponente aproveita o começo do jogo para pegar abate em cima de mim, e usando o N eu consigo comprar 6, e ele vai comprar 4, 3, 2, dependendo do estado do jogo. Depois nós temos a Cynthia, para comprar 6 cartas. Eu não gosto de Sycamore ou Magnolia, porque o Greninja tem um grande problema com o espaço de deck. Como eu preciso usar muito espaço para a linha de Greninja em si, algumas cartas eu preciso usar só uma ou duas cópias. Então, se eu descartar com Sycamore, eu não tenho essa carta para usar de novo. Eu uso também um Chorus. Geralmente eu tenho meu banco cheio por causa do Frogadier, então meu oponente provavelmente também deve ter, a não ser que seja um deck muito específico. Então a gente consegue comprar de 5 a 10 cartas, é muito forte dentro do formato expandido. Além disso, eu carrego Teammates, como é o mesmo caso do N. O oponente vai pegar bate em cima de mim, procurar duas cartas é muito forte. E pela mesma razão eu uso o Strainer, porque é praticamente um quinto N dentro do meu baralho. Desses supporters, eu acho que o Guzma é o mais não necessário, digamos assim. Tem algumas plays que eu gosto muito de fazer com ele. Por exemplo, usar a habilidade do meu Greninja Turbo, ativo, troca com o do banco, uso de novo e uso um Guzma para usar a terceira habilidade. Em um cenário, é claro, que eu tenha 3 Greninja Turbo em campo. Além disso, ele salva quando puxam a Starmie para ativo com algum kart parecido com Guzma, Lisandre, Counter Catch, alguma coisa assim. Então, por via das dúvidas, eu prefiro ter uma cópia só para desencarte consciência e conseguir sair de um possível lockdown caso eu tome. Sendo assim, vamos para os itens. Bem básico, são 4 Dive Ball, procura qualquer Pokémon de água, 4 Level Ball, procura tudo exceto o Greninja e o Greninja Turbo, e 2 Evosodas, caso eu tome algum tipo de restrição de evolução a partir da minha mão, porque a Evosoda procura do baralho. Depois eu uso uma Rescue Stretcher. Geralmente eu uso para voltar 3 Pokémons da pilha de descarte para o deck, mas em um caso de emergência eu consigo pegar um e botar na minha mão. Pelo mesmo motivo, Super Bold. Se a Starmie por acaso for abatida ou eu perder muito Greninja durante o jogo, a Super Bold consegue pôr de volta para o jogo. A Rotom-Dex, caso eu acabe praizando um ou mais Frogadier, o cenário ideal é não ter nenhum, mas caso aconteça, a Rotom pode resolver isso e dá para buscar ela com algum Inspiration. E mais 2 aspiradores de campo, simples e puramente por causa de Garbodor e Garbotoxina. Se ele tiver com um item equipado, eu não consigo usar a habilidade e esse item resolve o problema, além de remover algum item ou algum campo que o oponente possa usar. E por último, na linha de treinadores, eu uso 3 Bucket Hill. Tá aqui por consistência, porque eu preciso colocar um segundo Froakie no primeiro turno do deck para não tomar aquela situação de ser nocauteado e perder o jogo por não ter mais nenhum no banco. Ou então acabo tendo mais Staryu, mas o oponente puxa o Froakie e eu não consigo fazer um Frogadier. 3 é o suficiente, tanto para mim usar, no late game eu consigo tirar estágio do oponente, então é bem legal. Por último, as energias, 4 Splash Energy, obrigatório. Quando meu Pokémon for abatido, a linha inteira volta para a mão. É assim que eu consigo jogar 6 prêmios em vez de 4. É muito forte, dá para fazer muita play com isso. E 6 energias básicas para descartar com o efeito da Shuriken gigante de água, ou então colocar para bater mesmo caso seja necessário. Aqui algumas cartas que talvez caibam no deck, eu cheguei a optar elas, então achei interessante falar. Primeiro o Counter Catcher, porque o Guzma ele acaba sendo um suporte e se eu for buscar com a Green eu não consigo fazer a play, porque eu já gastei meu suporte do turno. O Counter Catcher está aí para resolver isso, só que eu não gosto muito porque ele tem a condição de ficar atrás no jogo.
Geralmente vai acontecer, mas em caso de empate ou quando começa a fazer a virada do jogo, ele acaba virando um pouco restritivo na minha mão e eu não gosto de ter isso. A segunda carta é uma Choice Band. Hoje o HP dos Pokémon está muito alto, seja Tag Team, seja GX, seja o novo VMAX. VMAX aqui não vai ser no caso, mas provavelmente deve sair algo parecido daqui pra frente nas coleções. Mas a Choice ela serve para fechar alguns danos-chave, porque usando as duas Water Shuriken eu fecho 120 de dano, mais 40 do Shadow Stitching vai dar 160. Talvez para bater um Pokémon de 190, 180 e 170 ela seja chave. Eu optei por não usar no main deck, porque eu jogo no safe, eu não quero arriscar fazer um dano desse, porque de qualquer jeito eu não vou conseguir um abate no primeiro turno. Geralmente são em dois. E a Choice, dependendo do HP do oponente, não vai fazer muita coisa. Então preferi deixar ela de fora, justamente porque o Greninja tem problema de espaço. Daí temos também o Silent Lab. Esse aqui é pensando em uma possível Giratina, porque o Greninja já cancela a habilidade, mas no caso da Giratina eu não consigo matar ela num turno só. Ela tem um HP relativamente alto para matar com o Greninja sem usar a habilidade. E não adianta eu usar o Shadow Stitching nela porque eu não consigo usar a habilidade depois de bater. Então o Silent Lab entra no lugar, dá para puxar com a Green. Uma cópia no lugar de uma Brooklet eu acho que resolve o problema, mas dá para tirar alguma outra carta, abrir espaço para colocar um segundo se for preciso. E por último nós temos as opções de Ace Spec. São muito fortes para não falar deles, eu não usei porque eu não tive tempo hábil para montar o baralho com eles, mas em ordem de desimportância, ou seja, do menos bom pro perfeito. Temos o Life Deal, ele reduz em um prêmio o abate do oponente. Greninja é um deck de um prêmio só. Com Life Deal o oponente vai abater o Greninja e não vai conseguir nada. Ele é bom, mas não é tão bom assim. Eu não colocaria ele no deck por falta de espaço, mas esse Specs é muito bom para não ter um. Então a condição mais acessível seria o Life Deal. Depois dele temos a Dowsing Machine, é a opção do meio em relação a preço. Eu descarto duas da minha mão e pego uma carta do pilha de descarte. Então, em casos que eu acabe usando algum recurso de forma errada ou precipitada, eu consigo puxar ele de volta para usar, porque o deck tem muitas, uma ou duas cópias de recursos. E por último, temos a Computer Search. Esse é o supra-sumo dos Ace Specs, é a melhor carta para usar dentro do deck de Greninja que a gente precisa fazer o jogo fluir. Buscar qualquer carta é muito forte, mesmo descartando duas da mão. Então, idealmente, ela é a melhor Ace Specs para a gente usar, mas se não tiver condição, Dowsing Machine, e se não tiver condição, a Life Deal. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Dúvidas, comentários, críticas, façam aí nos comentários. Eu vou adorar responder todo mundo. Beleza? E até a próxima.